Bom dia a todos, meu nome é Alexandre Tadeu, sejam bem-vindos ao meu canal. Ontem no vídeo, a sequência, hoje nós estamos lendo Gênesis 34:1 a 35:11. No capítulo anterior, nós estudamos sobre a vida do patriarca Jacó, as suas lutas, as suas derrotas que ele teve, inclusive, porque muitas vezes quando nós estudamos a Bíblia sempre tem aquela conotação de vitória, de poder, mas também fala sobre as mazelas, sobre as dificuldades que eles passaram, sobre os problemas que eles passaram, as derrotas também que tiveram, né? E nos capítulos anteriores fala que Jacó ele fez as pazes com seu irmão e partiu, porque os emissários haviam falado para ele ir para a casa da parentela dele, né? Porque Jacó era filho dos patriarcas Abraão e Isaque, tá? E era para ele ir para a casa dos parentes dele. Ele recebeu essa intuição. Ele recebeu esses anjos, esses emissários. E muitas vezes na nossa vida nós recebemos também algumas intuições, recebemos algumas dicas de amigo, pessoas próximas a nós, pessoas de confiança, é claro que tem a nossa confiança. Muitas vezes eles nos alertam sobre alguma coisa, sobre alguma situação que muitas vezes não estamos vendo. Só que muitas vezes somos teimosos, na maioria das vezes queremos fazer aquilo que dá na nossa cabeça, aquilo que dá no nosso coração, mais no coração, né? Mais com a emoção. E aqui no capítulo de hoje fala que Jacó, após receber essa intuição, essa mensagem dos emissários de Deus, ele no meio do caminho ele parou numa cidade e ali ele acampou. E nessa cidade que ele acampou, ele acabou comprando um campo, comprando um lugar para ele morar. E acabou ficando naquele lugar ali. E ali aconteceu algumas tragédias, né? Então, por falta de ouvir, muitas vezes as pessoas sofrem no seu caminho coisas que não deveriam. Porque muitas vezes as pessoas quando nos falam algo, elas sabem de algo, elas têm uma intuição também de algo, né? Principalmente as mulheres, os maridos aí muitas vezes quebram a cabeça por falta de ouvir as mulheres, né? E as mulheres também têm essa obrigação de estar sempre atenta e ouvir os seus maridos, né? Então temos que estar sempre atento, homens e mulheres, às dicas, às percepções que nós temos ao nosso redor para que a gente não venha trazer problemas sobre as nossas vidas, né? E Jacó ele trouxe grandes problemas para a família dele, porque ele habitou numa cidade em que os costumes eram diferentes, a cultura diferente, enfim, não era aquilo que estava na casa dos parentes dele, né? Um ambiente mais favorável, um ambiente mais amigável. E aqui a Bíblia nos descreve que a filha dele, a Diná, a filha de Leia, ela olhou a cidade, viu que era legal, tinha algumas festividades lá e acabou saindo sem o consentimento, sem a bênção do pai dela, saiu às escondidas. E isso é o que acontece muitas vezes com jovens no dia de hoje. Ele sai sem a bênção do pai, sem o pai está sabendo, a mãe está sabendo onde eles vão. Então pode acarretar grandes problemas para a vida deles, né? Eu queria tocar também aqui no assunto muito importante, porque o jornalista Rodrigo Constantino ele comentou sobre esse assunto, sobre um fato que houve, sobre um estupro que houve, aí repercutiu muito na internet. Logo em seguida ele deu algumas declarações, não foi feliz, não foi feliz nas suas colocações. Eu sei como ele pensa, eu sei como ele age, é uma pessoa íntegra, só que não foi feliz nas suas colocações, tá? Nós entendemos, nós que o seguimos, nós que conhecemos a sua mente aí, as mensagens diárias que ele passa, não foi aquilo que ele quis dizer, né? Que a moça consentiu ao estupro, ela merecia, não foi isso que ele disse, né? O que ele disse foi que se uma pessoa anda em um ambiente desfavorável ou perigoso, ela corre alguns riscos desnecessários, tá? E é isso que aconteceu com Diná. Ela saiu sem as bênçãos do pai, saiu num lugar que ela não conhecia, de um povo que ela não conhecia, de uma cultura que ela não conhecia. Então ali ela estava sozinha.
E a pessoa, principalmente no dia de hoje, ela não deve andar sozinha, ela tem sempre que estar acompanhada com alguém ou alguém saber, os seus pais saberem onde ela está andando, né? E o Rodrigo Constantino, ele foi infeliz em alguns comentários, em algumas colocações, talvez ele não achou as palavras corretas e acabou gerando toda uma repercussão na internet, né? Mas o que ele queria dizer, o Rodrigo Constantino, era que deveríamos evitar ambientes em que favorecessem a prática do mal, do estupro no caso, né? Mas isso não é o caso, era só um paralelo que eu queria tratar aqui com você com relação aos estudos, com relação a Leia, né, que desobedeceu às ordens do pai. Ela não saiu com as bênçãos do pai da casa dela, né? Então, coisas ruins acontecem. Então, temos que ter muito cuidado com a nossa família, com os nossos parentes, as pessoas que estão com a gente ao nosso redor, porque o mundo ele está muito violento e as pessoas têm que tomar precauções, tomar cuidado para que não ocorra esses incidentes, porque como tem pessoas boas no mundo, tem pessoas muito má, e nós sabemos disso e temos que tomar precauções com relação a isso, né? Então o texto que nós vamos ler aqui após essa introdução e também traçar esse paralelo entre o Napoleão Hill, porque o Napoleão Hill tem um bom estudo para a gente hoje. Nós estamos no... o título do estudo é 30 principais causas do fracasso, e aqui nós estamos dando ferramentas diárias para que você venha vencer, não venha fracassar na sua vida, nas suas empreitadas, tá bom? E também o Sun Tzu na arte da guerra também. Hoje vamos estudar o item 5 e o item 6, né? E vamos ver quais são as ferramentas que eles nos dão para que a gente possa vencer nos nossos empreendimentos, construir uma família feliz, ser bem sucedido nos negócios e em todos os nossos empreendimentos, tá? O capítulo de Gênesis hoje é um pouco longo, eu gostaria que vocês lessem os capítulos anteriores, os vídeos anteriores. Hoje, se eu não me engano, é o vídeo 5, tá? E aqui nós estamos lendo Gênesis 34:1 a 35:11 da Bíblia. Esse aqui é a Torá, os 5 livros de Moisés. Então, esse é o primeiro livro, Gênesis. Vamos iniciar a nossa leitura aqui, né? Diná, filha de Leia, saiu para ver as moças do lugar. Xexém, o príncipe da terra, filho de Amor, a viu, a seduziu, deitou-se com ela e a violentou. Olha só o que aconteceu. Então, é um alerta para as moças, para os pais, principalmente, aí ficar atento aos lugares onde os seus filhos andam. E as moças, principalmente, cuidado com os ambientes, não ficar confiando em todo mundo, tá? Muitas vezes pessoas da nossa confiança atraem a nossa confiança. Agora imagine pessoas que você não conheceu, não tem nenhum laço afetivo, não tem nada que venha a mostrar que essas pessoas são sinceras naquilo que elas estão dizendo, tá bom? Então temos que ter muito cuidado e procurar evitar certos lugares e ir principalmente a apartamentos, a lugares em que pessoas nos convidam sem mesmo a gente conhecer, tá? E é isso que o Rodrigo Constantino estava falando no seu vídeo e foi mal interpretado, tá bom? Mas isso não vem ao caso. Ele usou palavras que chocaram, que feriram muitas pessoas se sentiram prejudicada com aquilo que ele falou. É o que eu falei, ele colocou palavras erradas, saíram. Nós muitas vezes, quando vamos interpretar um fato, alguma situação, principalmente pelo calor das emoções que ocorrem no momento, sim, erramos naquilo que nós falamos e estamos aqui para assumir os nossos erros, né? Então, quando eu fiz essa ressalva falando sobre o Rodrigo Constantino, era justamente porque esse tema aqui que nós estamos estudando, ele é de grande relevância, não somente aqui para a nossa vida, mas para o mundo, para as pessoas aí ficarem mais atentas aos ambientes e às pessoas que elas estão seguindo, né? Muitas pessoas, inclusive amigos, quando mais novo, eles foram levados por essas veredas, foram levados por pessoas desconhecidas e sofreram, pagaram muito.
alguns pagaram com a própria vida, entraram para os mundos das drogas, dos vícios e acabaram trazendo bastante dissabores para os seus pais, para as suas famílias. Então, as companhias, os lugares que nós andamos, temos que ter muito cuidado, e principalmente as moças aí que estão saindo hoje, moças e moços, né? Tanto homem como mulheres, aí os jovens estão saindo muito cedo, estão querendo uma liberdade muito cedo, né? E essa liberdade ela traz consigo uma certa responsabilidade, né? Os prazeres que inundam os nossos sentidos aí diário, que bombardeiam a internet, a televisão, a mídia em geral, ela atrai muito os jovens, né? Então, os jovens querem sair muito cedo de casa e os pais têm que ficar atentos com relação a isso, né? Diná tinha sido desonrada e esperou até que os filhos voltassem do campo. Não, Jacó escutou que sua filha Diná tinha sido desonrada e esperou até que os seus filhos voltassem do campo. Aqui também temos uma lição muito importante. Jacó ele não agiu precipitadamente, ele esperou que os seus filhos, a sua família, viessem até ele para que ele tomasse uma decisão. Então, nas nossas vidas, no nosso negócio, nos nossos empreendimentos, a gente tem que escutar, ouvir aquelas pessoas que estão ao nosso redor, parentes, amigos, chefe, pessoas da nossa confiança. A gente não pode tomar uma decisão precipitadamente, né? Tem situações que temos que agir, temos que tomar ação e ir adiante, mas aqui era um caso excepcional e precisaria de ouvir mais pessoas para ver o que poderia ser feito, né? Poderia fazer. E Hamor disse, E Hamor saiu para falar com Jacó e seus filhos, e eles ouviram e se entristeceram. E se iraram muito, porque foi cometido um ato vil para com Israel ao deitar-se Shechem com Diná, o que não devia se fazer. Hamor disse, meu filho Shechem anseia com toda a sua alma por vossa filha. Olha só. Jacó já havia sido alertado para ele, quando ele saiu lá do irmão deles, haviam feito as pazes para voltar para a casa dos seus pais, para a casa da sua parentela e viver tranquilamente naquele lugar. O que Jacó fez? Parou no meio do caminho. Então isso que acontece com muitas pessoas, elas param no meio do caminho, elas tiveram uma revelação, elas tiveram um insight, elas tiveram uma mensagem que veio para um negócio, para uma oportunidade, e elas param no caminho. E olha só o que Jacó fez. Jacó acabou influenciando a filha, a curiosidade, atiçando a curiosidade de Diná para ir adiante, conhecer aquele lugar. E isso trouxe muitos dissabores para a sua vida. Dai rogo para ele e aparentai-vos conosco, vossas filhas darei a nós, e as nossas filhas tomarei para vós. Conosco habitareis a terra, e estará diante de vós. Habitai e negociai dela, e tomai posse dela. Só falando de vantagens, né? E Shechem se propôs a pagar por Diná o valor que os filhos de Jacó estipulassem. E os filhos de Jacó responderam com astúcia. Olha só, depois a gente vai ver ali no Sun Tzu, na Arte da Guerra, um paralelo com relação a isso, como forma de você derrotar os seus inimigos e as situações constrangedoras que muitas vezes nós somos colocados aí, né? Então essas ferramentas, elas nos capacitam e habilitam a gente a enfrentar os nossos problemas diários. Dizendo que não poderiam aceitar a proposta, a menos que todos os homens da cidade fossem circuncidados. Então ele falou, tudo bem, nós até vamos relevar isso aí, o que aconteceu, mas vocês têm que fazerem algo, vocês têm que provar que vocês estão realmente arrependidos do que aconteceu e querem apagar esse erro, né? Shechem aceitou a proposta e convenceu todos os homens a se circuncidarem, alegando que assim poderiam possuir todos os bens do povo de Israel e também das suas filhas. Olha só, então o rei Shechem, ele convenceu todo o povo, se a gente fizer esse ato aí e tal, a
gente vai poder negociar com eles. Porque Jacó era muito rico. Abraão, Isaac, eles tiveram muita fortuna, gado, eles eram prósperos na face da terra, eram pessoas riquíssimas. Muitas vezes hoje nós ouvimos nas igrejas, nós ouvimos em muitos lugares, principalmente pela tradição aí, que chegou o cristianismo ao Ocidente, se prega muito voto de pobreza, a miséria. Então muitas pessoas olham com ressalva com relação à Bíblia, aos pastores e a muitos movimentos aí que só falam do aspecto negativo, daquele ser milenar aí que pega você na esquina se você não pagar seus dízimos, suas ofertas. Aqui a gente está vendo que os patriarcas eram ricos, pessoas que tinham comunhão com Deus, pessoas que eram iluminadas. E elas, sendo iluminadas, elas usavam tudo na sua vida e acabavam prosperando. Então nós temos que crer na palavra e saber que a prosperidade é um dom que Deus dá para aqueles que acreditam, para aqueles que lutam no seu dia a dia, que fazem as coisas de uma forma correta. O Napoleão Hill fala sobre isso. Ele fala que não somente você deve fazer algo, mas você tem que fazer de tal forma que aquilo que você vai fazer venha agradar o seu cliente, venha agradar as pessoas que compram de você, que negociam com você. Então você tem que fazer aquilo que você deve fazer de uma forma especial. E é isso que nós estamos tratando aqui, dando as ferramentas para que você seja bem sucedido em todos os empreendimentos, tá bom? E no terceiro dia após a circuncisão do povo, olha só, a circuncisão é algo muito doloroso, ainda mais naquela época, sem antisséptico, sem nada, na faca. Então o prepúcio era cortado, né? Por quê? Porque através de Abraão começou essa aliança da circuncisão, né? Eu falei para vocês que vou fazer um vídeo sobre sexo e esse tema também aqui, ele desponta para a gente, né? Sobre o estupro de Diná e agora a circuncisão de todo o povo de Shechem. Por que circuncisão? Porque o órgão masculino tem que ser, de uma certa forma ali, arrancado o prepúcio, né? Qual que é a motivação? O que nós vemos nisso aí, né? A maioria dos flagelos, a maioria dos problemas da humanidade está ligado ao sexo. Aqui a gente está vendo um grande problema ligado ao sexo, o estupro, né? Um desejo, uma paixão desenfreada que desencadeou essa situação aí que mexeu não somente com a vida dos dois que estavam envolvidos, mas com a família de ambos. E não somente com a família de ambos, mas com a cidade. Olha só como que algo ligado ao sexo teve tanta repercussão. Então eu falei anteriormente em vídeos anteriores a respeito do sexo, que ele é uma bênção para o homem, é uma bênção para a mulher. E o homem que tem uma vida sexual regrada com a sua esposa, ele é feliz, ele é bom, ele começa a se desenvolver nos seus empreendimentos, porque ele goza de uma vida plena. E é isso que Deus quer para nós. Só que a profanação do órgão sexual, o abuso do órgão sexual, isso é para o homem e para a mulher, acaba trazendo desgastes para a força, para a energia vital do homem. Ele não consegue avançar nos seus empreendimentos. Então, um dos segredos aqui que os patriarcas, que o povo de Israel conhece, os cabalistas, em geral conhece, os místicos de todas as épocas conhecidos, os alquimistas conheciam, era justamente isso, a transmutação dessa energia, dessa força latente que existe dentro do homem e que impulsiona ele ao progresso, às grandes descobertas, né? Grandes homens da humanidade sabiam sobre essa energia criadora que desenvolveu grandes livros, grandes ideias, grandes invenções, porque homens canalizaram essa energia para propósitos definidos e criativos, tá? Então, o órgão sexual, esse é um dos segredos, é justamente isso. É porque é ali que é a queda e é a glória do homem na face da terra. Então, a profanação do órgão sexual, ele acaba trazendo desgraças, malefício para a pessoa e para as pessoas que estão ao redor. E no terceiro dia, eles estavam doloridos. 2 dos filhos de Jacó, Simão e Levi, irmãos de Diná, pegaram suas espadas e atacaram a cidade
e mataram todos os homens, uma das estratégias da guerra, né? A gente vai ver isso em Sun Tzu, que o homem, quando ele se prepara para uma batalha, ele tem que atacar os pontos fortes desses homens, daquilo que a gente quer vencer. Então, com as ferramentas que nós recebemos no nosso dia a dia, através desses estudos aqui, a gente está vendo como atacar os nossos inimigos. E aqui, os irmãos os filhos de Jacó, Simão e Levi, eles proporam a circuncisão e eles estavam doloridos. E foi logo em seguida do acampamento, tiraram Diná da casa de Xexém, já resgataram a irmã dela, que até então ela estava lá cativa, porque o rei, quando foi conversar com Jacó, ele não trouxe ela, ele deixou ela lá. Então ele já tinha más intenções, né? Ele queria uma aliança de vantagem, porque ele sabia que Jacó era muito rico, a família dele era muito rica, ele tinha muitas influências. Em estudos anteriores que eu não passei aqui para vocês, a gente fala de Abraão, que ele venceu 5 reis e ele ficou com os espólios entre os seus comandados e ele tinha grande prestígio, grande honra. Imagine você lutar contra 5 reis. Qual que é a sua fama? As glórias que contam a respeito de você. Então o seu nome vai além das fronteiras. E isso que Xexém queria. Ele queria uma aliança com o povo de Israel por causa da fortuna, por causa da influência que ele existia. Então muitas pessoas, elas chegam até nós, elas chegam a você quando atingem um sucesso com interesse. E no dia a dia, pessoas, elas se aproximam de outras pessoas aí com esses interesses. E a gente não consegue, através somente da emoção, porque a pessoa é legal, porque a pessoa demonstrou algum ato de bondade ali naquele momento, dizer não. Nós temos que dizer não. Jacó aqui devia dizer não. E deu no que deu. Jacó disse a Simão e Levi: vós me perturbaste, tornando-me abominável aos olhos dos habitantes da terra. Então aqui quando os filhos Levi, Simão e Levi, eles foram lá e capturaram Diná, eles tiraram Diná da casa de Xexém, saquearam a cidade, levando seus rebanhos, seu gado, seus burros, capturando tudo que lá havia. E levaram as mulheres, a criança e tudo que havia nas casas. Mais uma vez agora reverteu a situação. Jacó ele havia esperado os filhos voltarem do campo para conversarem com eles, para que atitude tomar. Agora os filhos de Jacó, eles saíram, tomaram uma atitude sem falar com Jacó. Você vê que um abismo, ele vai chamando o outro abismo, coisas erradas vão chamando coisas erradas, atrai. As coisas semelhantes se atraem. As boas atitudes, os bons pensamentos, eles atraem bons pensamentos. E agora aqui se confirma que um abismo chama outro abismo. E Jacó disse a Simão e a Levi: olha só, vós me perturbaste, tornando-me abominável aos olhos dos habitantes da terra. O cananeu, o perizeu, o guiça, eles se reúnam contra nós. E visto que tenho pouco homem, sejamos destruídos, eu e a minha casa, por esses povos. E Simão e Levi responderam: como prostituta deveria tratar a nossa irmã? Então muitas vezes quando as pessoas erram, quando elas tomam atitudes impensadas pelas emoções do coração, pelo calor do momento, elas tentam se justificar, elas tentam falar: tá vendo o que aconteceu lá? Eu devia deixar assim, eu devia fazer algo. Então elas justificam as suas ações impensadas, mostrando que aquela atitude negativa levou a algo positivo. E não é isso que nós devemos fazer na nossa vida. Nós temos que ter atitudes positivas para conseguir coisas positivas. Não é erros que justificam como que se diz a palavra? Os fins não justificam os meios. Tá entendendo? Então, no nosso dia a dia, muitas vezes as pessoas não pensam para fazer as coisas. Elas acabam interferindo na vida de outras pessoas. Então, as nossas atitudes é como uma pedra no lago. Ela acaba formando aqueles ondulações que chegam até o outro lado. Então, não é somente aqui que você está interferindo, você está interferindo no outro lado, em outras localizações, à esquerda, à direita, em tudo o que você está. Olha só o que acontece aqui, ó. E disse Deus a Jacó:
sobe a Betel, habita ali e faz um altar ao Deus que apareceu quando fugisse diante de Esaú, teu irmão. Olha só, lembrando aquela dica que ele tinha dado para ele, falou, ó, você já tem que sair daqui para outro lugar. Só que o que Jacó fez? Parou no meio do caminho e acabou trazendo toda essa desgraça para a sua família. Então, não que a gente esteja aqui condenando as atitudes de Jacó, mas isso aqui está escrito justamente para a gente ver que a pessoa que não segue aquelas orientações divinas, aqueles insights, aqueles dicas da nossa esposa, dicas do marido ou de alguém que tem uma visão mais abrangente da situação, a gente acaba sofrendo grandes consequências. E Deus estava falando para ele aqui, ó, dando outra vez a dica, né? Levanta-te, sobe de Betel, habita ali, faz um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste diante de Esaú, teu irmão. E Jacó disse à sua casa e a todos que estavam com ele, tirai os deuses estranhos que tendes entre vós, mudai vossas túnicas. Levantemo-nos e subamos a Betel, e erigi ali um altar a Deus, que me respondeu no dia da minha angústia e que esteve comigo no caminho que percorri. Muitas pessoas, elas, até mesmo o ateu, muitas pessoas falam que o ateu, quando o bicho pega, ele ora a Deus, né? É complicado, porque nós, no nosso dia a dia, a gente fala de espiritualidade, a gente lê sobre espiritualidades e não conversa com Deus. A oração, ela serve justamente para a gente estabelecer uma conexão entre o mundo material e o mundo espiritual, e isso nos melhora. Isso faz com que observamos nossos pontos fracos, nossas fragilidades, os nossos sentimentos. É uma autoanálise. Você não vai precisar pagar o psicólogo. Também precisa, tem casos que você precisa falar com um psicólogo, um psicanalista, pessoas experientes em determinada área, como ontem eu falei da alimentação, falar com um nutricionista. Então, temos que estar sempre com os ouvidos abertos para ver quem conhece e domina determinados assuntos, né? E deram a Jacó todos os deuses estranhos que possuíam, as argolas que tinham em suas orelhas. E Jacó escondeu esses objetos debaixo de uma árvore não frutífera, olha só, que havia perto de Shechem. A árvore frutífera era incapaz de procriar, do mesmo modo que os ídolos que sob ela Jacó escondeu. Tá? O que nos ensina isso aqui? Que devemos nos afastar de tudo o que é idolatria, pois além de ser estéril, nos afasta do verdadeiro Criador do mundo. Uma definição de idolatria, muitas pessoas acabam brigando, católico, protestantes, enfim, todos aqueles que enxergam no outro que o outro está fazendo algo errado. O verdadeiro sentido da idolatria significa você colocar algo sobre o Criador. E o que nos distancia do Criador é a desobediência. Então, quando cultivamos dentro de nós algum hábito pernicioso, alguma tendência para o mal, isso se chama idolatria. Não são os ídolos. Não é o ídolo, não é um santo, não é uma imagem de escultura. Também tem um propósito, tem um significado interior, esses materiais, esses elementos do que são fabricados o ídolo, tá bom? Então ele não está falando de ídolos, não é para você sair chutando santo, não é para você sair ofendendo as pessoas de outra religião. A idolatria é aquilo que coloca algo diante de você e o Criador, ou do pensamento, da luz que ilumina o seu cérebro e o seu coração. Então, quando você coloca algo que venha tampar essa comunicação, cortar esse fio que te liga com o mundo superior, isso se chama idolatria. Então, qualquer vício que você cultivar no seu coração, que você pratica, você está tirando o foco da luz, que dá um entendimento à sua mente, ao seu coração, e fazendo algo que vai ser prejudicial para você, para a sua saúde ou para uma outra pessoa. Então, essa é uma definição pequena, rasa de idolatria. Tem estudos que eu postei que eu falo exclusivamente. Se vocês quiserem que eu fale sobre esse tema, comentem aí embaixo que depois eu faço um vídeo específico sobre idolatria. Então, não vai sair chutando santa por aí, tá bom? Com isso o vídeo está se prolongando,
estamos em 29 minutos. Vamos concluindo aqui falando sobre Sun Tzu, na Arte da Guerra. Ele fala sobre atrair o inimigo para que você venha vencê-lo. Isso é o 5, o item 5. E no item 6, nós estávamos também no 5, no 4 e no 5. Hoje a gente está no 6 e no 7. Não, deixa eu ver aqui. Hoje nós estamos no 5 e no 6. Preparar a isca para atrair o inimigo. E se os combatentes cochilam, o general não oferece mais confiança. Então são os dois itens aí que também nós vamos comentar sobre a vida do patriarca Jacó. Um é a isca que o Sun Tzu fala que temos que preparar para conquistar o nosso inimigo. E aqui os filhos de Jacó souberam usar uma isca, né? Souberam atrair a atenção deles, e foi a circuncisão. E através da circuncisão ele enfraqueceu eles, e quando eles estavam se curando, eles foram lá e atacaram eles, né? E depois o próximo item: se os combatentes cochilam, o general não oferece mais confiança. E o Chechen, ele mostrou isso, mostrou a fraqueza dele, né? Ele tentou conversar com o patriarca Jacó sobre uma futura aliança, porque ele sabia que ele perderia.